Notícia boa, algo que pode dar início ao próximo ciclo de alta do Bitcoin e das criptomoedas foi divulgado hoje. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que está bastante indeciso nessa segunda-feira. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que estão impactando os mercados. O mercado americano caindo hoje. Petróleo batendo o maior valor desde agosto, $81 por barril. Vou explicar o que está acontecendo, por que o Bitcoin não está conseguindo subir muito, mesmo com as notícias boas que a gente vem tendo nos últimos dias. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise gráfica das principais criptomoedas. Também vou estar comentando, pessoal, sobre algumas coisas importantes que vem acontecendo aí no mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube. Se você quer me ajudar de alguma forma, quer recompensar o trabalho que eu faço, eu não estou pedindo nada, só se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixa aí embaixo nos comentários. E pessoal, não deixem de seguir o canal no Telegram, porque lá as notícias chegam muito rápido, tá? Muito mais rápido do que em qualquer outra rede social. Pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin e comentar sobre o que está acontecendo hoje, né? O Bitcoin estava subindo ali de madrugada, ele chegou a bater a $64 mil, mas devolveu a maior parte dessa alta, infelizmente, tá? E pessoal, eu acho que a explicação para esse movimento de alta do Bitcoin ontem tem a ver com análise de sentimento, tá? Já vou mostrar para vocês daqui a pouco o porquê o Bitcoin alcançou aquela região. A gente tinha ontem no gráfico do Bitcoin, pessoal, um fundo duplo tendo sido rompido para cima, tá? Eu cheguei a comentar ontem, só que esse fundo duplo ele não tinha muito volume de negociação para reforçar o padrão, tá? Então ele não passava muita confiança. Mas assim, o Bitcoin tinha feito um fundo duplo aí no final de semana, né? O alvo desse fundo duplo estava ali na região dos 64.800 por aí. Só que assim, pessoal, dá para considerar que o Bitcoin já bateu. Então, o Bitcoin foi em 64.500 hoje, aí 64.400, dependendo da corretora que você olhar, tá? E assim, eu sinceramente não ficaria esperando 64.800 não, tá? Porque a gente tem coisas bastante tensas acontecendo aí. E não estou dizendo que ele não possa ir, só estou dizendo que assim, esse candle aqui, por exemplo, das 11 horas da manhã com essa sombra superior grande, quando o mercado americano abriu, na minha visão não é um sinal muito bom, tá? É um sinal que na hora que o mercado americano abriu, a galera começou a vender e sair fora do Bitcoin. Então assim, não sei, tá? Eu não consigo ver isso daqui como um sinal bom para o Bitcoin, para as criptomoedas, tá? Estou vendo aí uma situação bastante complexa, bastante complicada aí para as criptomoedas. E, meus queridos, a gente tem algum padrão gráfico novo agora no Bitcoin? Eu não consigo ver, tá? Não temos nenhum padrão confirmado e rompido, como ontem, pelo menos, a gente tinha um possível fundo duplo que se formou ali no final de semana rompido, tá? Agora a gente não tem nada aqui. A gente pode dizer que se o Bitcoin romper para baixo a região dos 62.600, aí ele vai formar um topo duplo, né? Que seria um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, se o Bitcoin romper a região ali dos 62.600, ele vai formar um topo duplo com alvo lá nos $61 mil, tá? Infelizmente, não dá para a gente afirmar aqui que ele vai lá nos 61 mil dólares novamente, porque ele não rompeu, tá? Ah, Tainan, então você falou que vai $61 mil. Não rompeu. Não falei isso. Eu estou falando que ele tem que romper aqui, tá? Por enquanto, pessoal, o mercado está bastante indeciso, tá? Eu acho que o mercado indeciso ele é o pior mercado para operar. E na minha visão, pessoal, a indecisão ela está vindo de fatores geopolíticos, tá? A gente teve dados macroeconômicos na semana passada que foram excelentes, tá? A gente tem tido dados de inflação que estão mostrando a inflação caindo nos Estados Unidos nas últimas semanas, nos últimos meses, perto da meta do Fed, e ao mesmo tempo a economia americana ela não está fraca, pelo contrário, a economia americana está muito forte. É o que os dados macroeconômicos têm mostrado, principalmente na semana passada, o payroll veio muito forte, e isso, pessoal, era para ser um motivo de alta para o mercado americano e, consequentemente, para as criptomoedas, mas não está sendo, tá? Hoje a gente teve aí, principalmente ali a partir das 3 horas da tarde, o mercado americano caindo, tá? O SP500 fechando o dia aí com quase 1% de queda. E na minha visão, meus queridos, isso não está acontecendo por causa de eventos macroeconômicos, tá? Primeiro porque, como eu falei, os últimos eventos macroeconômicos têm sido excelentes para o mercado. Se fosse olhar só macroeconomia, era para o mercado americano estar subindo, tá? Hoje a gente não tem
aí nenhum dado macroeconômico, não tivemos nenhum dado macroeconômico relevante sendo divulgado. Amanhã também não temos nenhum dado macroeconômico. Essa semana, só na quarta-feira que a gente vai ter as atas da reunião do FONC, que é basicamente um resumo de por que eles decidiram o que decidiram na última reunião, né? Então, normalmente não traz tanta coisa assim nova, tá? Pode trazer uma ou outra informação ali que não foi falada no pronunciamento do Jerome Powell, mas geralmente não tem nada assim de diferente. E quinta-feira, que é o dia mais importante, que a gente vai ter o CPI de setembro, tá? A gente vai ver se a inflação de setembro, ela tá acompanhando esse desempenho do mercado americano, tá? Esse desempenho, na verdade, da economia americana. O mercado de trabalho americano gerou muitos empregos em setembro e aí a gente vai descobrir, será que esses empregos, essa aceleração na atividade econômica no mercado de trabalho vai causar uma inflação acima do esperado em setembro? Nós não sabemos, nós vamos descobrir isso na quinta-feira. Até lá tem muito chão. E na minha visão, pessoal, o grande destaque do momento é isso daqui, tá? Hoje foi um dia tenso lá no Oriente Médio, porque hoje, pessoal, tá fazendo um ano. Hoje é dia 7 de outubro. Não sei se vocês se lembram no ano passado o que aconteceu em Israel, tá? Israel sofreu um ataque no ano passado, um ataque terrível, né? Que teve vítimas civis, tem pessoas que estão aí como reféns até hoje lá na faixa de Gaza, por causa desse ataque, uma coisa assim, horrível. Eu não estou defendendo Israel, defendendo, sei lá, não estou defendendo ninguém, só estou falando aqui dos fatos, tá? É fato, é horrível, tá? Pessoas civis que muitas vezes não tem nada com isso, acabam sendo vítimas, tá? Hoje está fazendo um ano e, meus queridos, hoje foi um dia em que os grupos lá da região, que são contra Israel, lançaram ataques pesados aí contra Israel e, ao mesmo tempo, Israel também lançou ataques aí contra Gaza e contra Beirute, que é a capital do Líbano, tá? E tá uma coisa assim, terrível, tá? Hoje, inclusive, saiu uma notícia no canal 13, um canal israelense, né? Essa notícia estava circulando aí nas redes sociais, de que o ataque, aí, a resposta que Israel iria dar ao Irã, ela seria iminente, tá? Que a qualquer momento Israel poderia fazer alguma coisa para revidar o que aconteceu na semana passada aí, que o Irã jogou alguns mísseis lá, tá? E realmente foi uma coisa assim complicadíssima, né? Foi uma coisa que é inédita, tá? A gente não tá vendo coisas assim que são normais. Não estamos vendo nada de normal. Estamos vendo coisas aí que são a última vez que Israel, por exemplo, sofreu um ataque desse em Tel Aviv, a capital de Israel, foi nos anos 80, se eu não me engano, na época do Saddam Hussein, tá? Então, assim, a gente está vendo coisas aí que são bastante perigosas e o grande medo de tudo isso, pessoal, é uma hora Israel atacar o Irã contra-atacar Israel e isso escalar e, por exemplo, as infraestruturas de petróleo do Irã serem danificadas, o Irã resolver fechar o Estreito de Hormuz. Eu acho que esse aí seria o pior cenário de todos, tá? E para fechar o Estreito de Hormuz para navegação comercial, o Irã não precisaria de, bloquear ali totalmente, controlar. Só o fato de haver uma guerra ali na região já faria com que navios mercantes não passassem, porque o preço dos seguros para navegação ficariam muito altos, tá? Então, para vocês entenderem o quão complicado é aquela região, é a região por onde passa uma boa parte do petróleo que vem do Iraque, que vem do Kuwait, se eu não me engano, e de alguns países ali do Oriente Médio, que são os maiores produtores do mundo. E isso, pessoal, poderia fazer o preço do petróleo subir, tá? Então, por isso que o petróleo, inclusive, está subindo, por isso que o barril está acima de $81 hoje, está subindo bastante forte, tá nos maiores patamares desde agosto. E isso está acontecendo porque existe um medo de que isso aí pode escalar, tá? De que essa situação pode sair de controle. Eu acho que tudo isso vai depender do que Israel vai fazer contra o Irã, tá? Ele pode fazer igual aconteceu em abril, que Israel não fez um ataque pesado, o Irã fez um ataque, Israel revidou com 4 drones, quadricópteros, uma coisa assim que bateu numa montanha, uma coisa assim que não era uma coisa que era para causar problema, era mais para falar, olha, eu vinguei, ele não queria destruir mesmo. Agora imagina se agora Israel resolver fazer alguma coisa e o Irã resolver retalhar, porque a gente já viu que o Irã também tem a capacidade de atingir não só Israel, mas outros países ali da região, tá? Bases militares americanas na região. Isso poderia aí virar um conflito grande, tá? Esse é o grande medo do mercado. O que vai acontecer? Se alguém souber, comenta aí embaixo. Eu particularmente não sei o que vai acontecer, mas o que eu digo para vocês é o seguinte: isso é o que está impedindo as criptomoedas de subirem agora, tá? Isso é um dos principais fatores que está impedindo as criptomoedas de subirem. Isso é um dos principais fatores aí que está fazendo com que o mercado americano esteja caindo nos últimos dias, mesmo diante de dados macroeconômicos bons. E a gente, infelizmente, não sabe onde isso vai parar, tá?
Uma coisa eu digo para vocês, pessoal, se a gente tiver nos próximos dias aí algum sinal de arrefecimento dessas tensões, por exemplo, Israel e Irã sinalizando que vão parar aí de atacar um ao outro, que não vai ter mais nada, que está tudo bem, isso aí poderia ser um motivo para os mercados voarem, porque a gente está com dados macroeconômicos bons. Tá? Então, só para vocês se atentarem a esses possíveis cenários. E falando de notícias, pessoal, tivemos uma notícia aí que é boa para o mercado de criptomoedas. Tá? Pelo menos alguns analistas têm dito que ela é boa para o mercado de criptomoedas. Hoje, pessoal, foi o dia do julgamento do plano de falência da FTX lá nos Estados Unidos, na corte, se eu não me engano, chama de Delaware. Né? O juiz John Dorsey, ele foi responsável por esse julgamento e eles aprovaram, pessoal, aprovaram o plano judicial de liquidação da FTX, tá? Isso significa o seguinte: eles vão começar a distribuir o dinheiro para as pessoas que perderam, vão começar a pagar as pessoas que perderam dinheiro na FTX. Aí eu não vou falar quando para vocês, porque não tem uma data, tá? Agora a gente vai ter algumas etapas agora importantes. As melhores estimativas, pessoal, dão conta de que as pessoas que perderam dinheiro na FTX podem começar a receber ainda esse ano, mas isso nos melhores dos cenários, tá? Pessoas que tinham contas lá com menos de $50 mil vão receber em dólares, não vão receber em criptomoedas, vão receber 118% do valor, e quem tinha conta maiores de $50 mil lá vai receber 143% do valor que tinha lá, tá? Então, as pessoas vão receber um pouco a mais aí do que o valor que elas tinham em dólares, tá? Não vão ter pagamentos em criptomoedas, vai ser em dólares mesmo, tá? Não em USDT, não em stablecoin. E, pessoal, por isso que eu acho que isso daqui, o plano que foi aprovado, se for o pagamento em dólares, ele não vai impactar tanto o mercado de criptomoedas, tá? Porque qual que era a teoria que muitas pessoas estavam criando nos últimos dias aí? A FTX vai pagar, o pessoal vai ter esse dinheiro de volta, vai receber ali em USDT e vai comprar criptomoeda. Só que não é bem assim, as pessoas vão receber em dólares americanos, vão ter que passar para a conta bancária. Quem não tinha pago imposto de renda vai ter que pagar imposto em cima desse dinheiro. Lá nos Estados Unidos, os cidadãos americanos terão que pagar imposto na maior parte dos países do mundo. Tá? Então, assim, uma parte desse dinheiro ele não volta para o mercado. Muitas pessoas também, às vezes, que investiam em criptomoedas naquela época e passaram por essa situação da falência da FTX, podem falar, olha, eu não vou colocar dinheiro no mercado de novo, tá? Algumas pessoas podem resolver colocar, mas por isso que eu acho que esse plano que foi aprovado aí, principalmente com essa questão do pagamento em dólar, ele não deve impactar diretamente, não deve impactar tanto o mercado, mas o mercado pode entrar naquele famoso sobe no boato, cai no fato, né? Assim como o mercado teve com o ETF, pessoal, não sei se vocês se lembram, tá? Quando a gente teve o ETF de Bitcoin sendo aprovado, né, perto da aprovação, o mercado subia, o ETF vai trazer um monte de dinheiro e tal. Depois do ETF, o mercado caiu, né? O mercado ele parou de subir. Teve a mesma coisa o halving, tá? Que o halving vai reduzir a oferta de Bitcoins e tal. O mercado subiu depois? Não, tá? Porque essas coisas geralmente elas impactam no longo prazo. Esse caso da FTX eu acho que não impacta nem no longo prazo, porque é um dinheiro que ele esteve no mercado de criptomoedas, ele está saindo e voltando para as contas bancárias das pessoas que perderam dinheiro lá. Então, assim, não sei, tá? E fora que muitas pessoas venderam as reivindicações também, tá? Então, assim, eu não acho que a maior parte desse dinheiro aqui, esses 11 bilhões de dólares aí que estão sendo recuperados da FTX e vão ser pagos, eles vão entrar de volta para o mercado de criptomoedas, não, tá? Mas pode surgir essa narrativa, e se surgir essa narrativa e a gente tiver aí um cenário mais tranquilo ali em relação ao Oriente Médio, as tensões diminuírem ou pararem, né? A gente poderia aí ver as criptomoedas, os investidores de criptomoedas especulando uma possível alta do Bitcoin das criptomoedas por causa do dinheiro da FTX que vai ser pago e devolvido para as pessoas, tá? Eu particularmente tenho uma opinião bem neutra em relação a isso, tá? Mas seria um cenário otimista aí que já tem sido muito discutido. Só para vocês entenderem, pessoal, próximos passos. Hoje teve o julgamento aí da FTX, tá? Aí agora eles precisam de um período mínimo de 14 dias para a data de efetivação, que é uma data aí onde é necessário essa data até para o plano. Até essa data o plano aí pode sofrer alguma reivindicação, alguma mudança, depois disso não, tá? E no máximo até 90 dias. Depois tem a fase aí de implementação do plano, né? Que eles vão fazer os preparativos para o pagamento e depois a distribuição dos pagamentos, tá? Primeiro, pessoal, esses pagamentos também não vão ser integrais, tá? Eles vão pagar uma parte, pelo que eu entendi,
talvez daqui a alguns meses eles vão pagar uma parte. E os investidores que tinham mais de 50 mil dólares lá, eles vão demorar mais para começar a receber os pagamentos, tá? Então, para vocês entenderem como que é complexo isso e por que que ele não impacta tanto, né? A gente não vai ter 11 bilhões de dólares entrando no mercado, podendo voltar para o mercado de criptomoedas do dia para a noite. Pelo contrário, esse dinheiro ele vai saindo aos poucos e ele não vai ser em criptomoedas, ele não vai ser em stablecoin, tá? Ele é um dinheiro que vai para os bancos. Depois, algumas pessoas podem decidir reinvestir ele nas criptomoedas. Então, é isso, tá? A gente também não pode deixar de falar da análise de sentimento do Bitcoin, pessoal. Galera, sinceramente, a análise do TRDR aqui para mim tá quase neutra, tá? Ai, mas o Bitcoin subiu hoje e tal. Mas o Open Interest ele tá só caindo, pessoal. Só caindo. Isso quer dizer o seguinte, o pessoal não está abrindo novas posições, tá? Geralmente as baleias liquidam o mercado, jogam o mercado forte para alguma direção, quando as pessoas estão abrindo posições. E hoje não está acontecendo isso, tá? Outra coisa aqui, né? O long short rate está perto de 1, ele não está se movendo tanto assim, tá? Então, a gente está com os indicadores aqui do TRDR, na minha visão, praticamente neutros por enquanto. Eles não estão indicando nada claramente. Aqui na High Block, pessoal, a gente também tem alguns sinais importantes aí, tá? Ontem a gente tinha bastante liquidez na região dos 63.113 dólares. O Bitcoin subiu até 64.400 e buscou essa liquidez ontem, tá? Então, assim, o Bitcoin consumiu a liquidez que a gente tinha. O ponto que a gente tinha mais liquidez acima, o Bitcoin consumiu, tá? Não temos tanta liquidez em nenhum dos lados mais. O ponto em que a gente teria mais liquidez agora seria a região dos 59.700, tá? Mas não temos tanta assim para falar, nossa, temos bastante liquidez lá e isso por si só justifica o Bitcoin ir lá. Não, tá? Quando a gente olha o mapa de calor de 7 dias aqui, pelo contrário, o que eu tô vendo é que a gente não tem muita liquidez de nenhum dos lados. Então eu acho que isso aí reforça o que a gente está vendo no TRDR. O pessoal está com medo de abrir novas posições de trading, talvez por causa dessas incertezas em relação ao Oriente Médio, principalmente, tá? O mercado está bastante preocupado com o que está acontecendo lá, com medo de ter algum conflito, tá? A gente não está tendo uma queda, né, pessoal? Uma queda tipo de quando o mercado entra em pânico e tal, mas está tendo um certo receio aí de se posicionar. Em termos aqui, pessoal, de análise das principais criptomoedas, tá? Ethereum bateu o alvo daquele ombro cabeção invertido que ela tinha, tá? O volume de negociação do seu ombro cabeção invertido não estava bonito, mas mesmo assim ela bateu o alvo na região dos 2.500 dólares e agora a gente não tem um padrão gráfico muito definido. A gente pode forçar a barra aqui e falar que é um topo duplo isso daqui, né? Ah, a Ethereum rompeu um topo duplo para baixo, mas olha o volume aqui embaixo. Volume subindo, isso aqui não está com uma cara de topo duplo não, né? Binance Coin sem um padrão gráfico definido na minha visão. Solana, pessoal, Solana tem um ombro cabeça ombro invertido com alvo lá nos 158 dólares, tá? Solana está indicando possibilidade de alta aí. XRP não consigo ver um padrão gráfico definido aqui. Tron também não consigo ver. ADA Cardano, pessoal, também difícil aqui. Dá para desenhar um ombro cabeça ombro invertido aqui, mas é aquela velha história, tá? O volume de negociação não está confirmando. Então tá uma coisa assim que a gente não tem muita segurança para montar uma posição aqui na Cardano no momento desse, tá? Então, não sei, tá? Tom, pessoal, situação da Tom também está sem um padrão gráfico muito bem definido, mas ela pode formar um padrão gráfico definido, pessoal, atenção na Tom, tá? Porque se ela romper para baixo essa região que ela parece estar formando aqui, isso aqui, ó, se ela romper os 5 dólares e 17 centavos para baixo, ela vai formar um triângulo descendente, que é um padrão que normalmente indica queda, tá? Ainda não rompeu, mas fiquem de olho aí, porque a situação dela não tá legal, tá? A AVE, pessoal, a AVE estava fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido ali, mas até agora não teve força para confirmar ele, tá? E uma outra moeda aí que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum hoje, pessoal, uma moeda aí que tá forte, tá? FTT, pessoal. FTT, o token da FTX, ele tá subindo forte hoje, mas vocês veem que assim, são os pump and dump, né? Uma moeda que já não tem muita liquidez hoje em dia por causa do que aconteceu com a FTX, né? Era o token de governança da FTX. Nos últimos dias aí, pessoal, ela subiu aí em torno de 100%, tá? 125%. Hoje ela subiu e tal, mas ela tá subindo aí por causa desses eventos aí da FTX, né? Esses eventos aí de como que eu posso dizer, de aprovação do plano, né? O otimismo que os investidores vão receber, embora nem todos os investidores estejam muito felizes com o plano aí, com as coisas como elas vêm ocorrendo, mas sobre a FTT é isso, viu, pessoal? Então, no mais, eu irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira,
uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!